Obviamente que o choro generalizado não se ficou por Sérgio Sousa Pinto, desta vez foi Pedro Marcos Lopes e Daniel Oliveira, no mais recente Eixo do Mal, que fizeram alguns comentários não só sobre os cartazes, apelidando-os obviamente de fascistas e xenófobos e aquela brincadeira toda que vocês já estão habituados, e portanto vamos fazer uns comentários ouvindo a pessoa que acredita que em Portugal não há problemas da imigração, que é Pedro Marcos Lopes, e portanto como ele acredita que não há problemas da imigração, das duas uma, ou ele não vive em Portugal, ou faz-nos todos de parvos, e eu acho que a segunda ainda é um bocadinho mais grave, e talvez seja a real. Ou vive numa bolha tão fechadinha que nunca viu nada do país, é porque genericamente falando, e antes de passarmos ao vídeo, dar só esta breve nota, as pessoas votaram em pessoas, em representantes políticos que acreditam que, de uma forma mais vincada ou de outra, a imigração passou a ser um problema em Portugal. O PSD e a IEL acreditam nisso de forma menos vincada, têm soluções um bocadinho mais brandas, mas partimos todos do pressuposto de que há um problema com a imigração. O Partido Socialista deu cabo das fronteiras deste país e da única polícia de fronteiras que tínhamos, e o Pedro Marcos Lopes acha sozinho, ao contrário da maior parte dos votantes a nível nacional, que objetivamente há um problema de imigração. Mas enfim, vamos ouvir Pedro Marcos Lopes e faremos uns comentários. O regime democrático tem que se defender destes ataques. E, sobretudo, porque nestes ataques estão pilares fundamentais do Estado, da democracia liberal. São pilares fundamentais. Particularmente, algo que nós achamos essencial nas democracias ocidentais, que é de defender os mais vulneráveis, os que têm mais problemas, os que estão mais expostos, os que sofrem mais discriminação. E, portanto, se as pessoas ignoram estes ataques, no fundo estão a passar uma grande capacidade de ele continuar a dizer estas coisas e a falar e a convencer pessoas sem contraditar. Antes de ouvirmos a segunda parte, até porque o vídeo já vai a meio, portanto eu nem interrompi em muito tempo, dizer uma questão. O Pedro Marcos Lopes está basicamente a dizer que a democracia se deve defender negando-se a si mesma. O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer que um partido legalizado pelo Tribunal Constitucional e que tem a sua atividade, precisamente porque o Tribunal Constitucional permitiu, que se forjou na democracia elegendo 60 deputados e crescendo cada vez mais nas variadas eleições. Miguel Sousa Tavares dizia que o Chega nunca ia passar dos 10%, está nos 23%. Bom dia, Miguel Sousa Tavares, como é que vai? Dar aqui outra nota. Não é porque Pedro Marcos Lopes considera que, ou outras pessoas, leia-se por exemplo o Garcia Pereira, que o Chega é fascista, que se deve acabar com o partido, porque estas pessoas nem sequer definem propriamente o que é o fascismo. Até porque, diga-se de passagem, sobre os cartazes das presidenciais, se eu acho que, se há pessoas, e eu acredito que existam, pessoas que até nem discordem da mensagem, mas que não gostam da forma, eu acho que essas pessoas têm toda a legitimidade de dizer que não gostam da forma. Agora, o que eu discordo é, número 1, que se legalize o partido e que se proíba os cartazes. Número 2, que não se finja, ou que se finja no caso, que André Ventura não é o único a falar verdadeiramente de problemas. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque André Ventura, quando faz uma alusão à questão da imigração, está verdadeiramente a falar de problemas existentes. Quando faz uma alusão à questão da nacionalidade e determinadas minorias acharem que têm mais direitos do que os outros e sentirem-se impunes para cometer determinados crimes, André Ventura está a falar de problemas que a pessoa real sente. Qual é que foi o último problema que Marcos Mendes abordou na sua campanha? Qual é que foi o último problema que o Almirante Gouveia e Melo abordou na sua campanha? E quais é que foram as respectivas soluções? É que podem discordar da forma, mas o André Ventura é o único que está a falar de problemas do país. E, portanto, podem mesmo discordar da forma, honestamente, podem não gostar, podem dizer que a forma é desagradável, que é excessiva, que é extremista, que é radical, tudo muito bem. Agora, não se sugira a ilegalização de um partido perfeitamente legítimo, não se sugira a retirada de cartazes perfeitamente legítimos que estão dentro da questão da liberdade de expressão, e não se ande por aí a dizer que o André Ventura não fala de problemas, porque é o único que está a falar de um problema sentido pela pessoa comum, que é a imigração e a impunidade de algumas minorias que nós todos sabemos quais é que são quando se fala de guerras entre famílias. Enfim, vamos ouvir a segunda parte. Para terminar, não é em vão que as forças antidemocráticas atacam estes pilares, estas coisas essenciais. Porque sabem uma coisa, quando nós discutimos esses pilares essenciais e os deixamos a falar
sobre estas coisas, sozinhos, a ter estas condutas xenófobas, criminosas e racistas, eles sabem que quando põem essa discussão na mesa, estão a atacar a própria essência do regime. E é por isso que eles fazem isso, é por isso que o Chega faz. É assim que questiona o regime. E é assim também, Daniel, que se vai normalizando o discurso? Sim. Isto não há como ganhar, porque ou eles ficam no centro ou passa a ser mainstream e pronto. E depois no dia em que tu de repente disseste mas as pessoas do Bangladesh também são pessoas, de repente és um radical. Não, isto é choraminguice do Daniel Oliveira, por amor de Deus. Eu pelo menos, e sei que a maior parte das pessoas que votam no Chega e que estão no Chega também não, nunca coloquei em causa a dignidade da vida humana de uma pessoa do Bangladesh. Isso para mim nunca foi colocado em causa, no sentido cristão, não é no sentido que alguns esquerdistas e progressistas acreditam. São objetivamente pessoas. Mas o Estado português é uma organização política que serve para servir, passa aqui a redundância, a nação portuguesa. Se pudermos ser solidários com outros povos, devemos ser. Se tivermos condições para isso, tudo muito bem. Se houver condições para receber pessoas, tudo muito certo. Limites quantitativos, a questão da coesão social e identidade nacional. São os meus limites. É dizer-se que quando uma pessoa chega a uma casa que não lhe pertence, essa casa não lhe passa a pertencer porque está cá e porque acha que ganhou o direito abstrato de mandar numa casa que não lhe pertence. Portanto, a dignidade de uma vida de um imigrante para mim não está em causa. É tão digna como outra qualquer. Agora, não se estranhe é que em Portugal se priorizem os portugueses. É que quem acha isto estranho foi de tal maneira movido para a esquerda e para as alucinações coletivas que os progressistas e liberais acreditam que honestamente estão num país diferente, vivem num mundo à parte. É perfeitamente normal que um país, ainda para mais como o nosso, que como qualquer outro tem recursos limitados, queira priorizar os portugueses. Não é aceitável que uma pessoa que está aqui há meia dúzia de meses chega a uma creche porque tem menos condições financeiras e de repente vemos turmas cheias de estrangeiros e os portugueses, porque têm um bocadinho mais de dinheiro analisado sob critérios absolutamente abstratos e arbitrários, deixam de ter espaços nas creches. E portanto, para mim, ou os portugueses são servidos de forma plena em Portugal e depois pensamos nos outros, ou então não funciona de maneira nenhuma. Portanto, é questão do costume, limites quantitativos, necessidades económicas, identidade nacional e coesão social. Com estes 4 pilares, meus amigos, vamos ter uma imigração ideal. Portanto, termos números baixos, razoáveis de imigração, não é 15 a 20% da população, não é substituir-se o povo português porque há mão de obra primária, que há empresários que querem pagar abaixo do que é exigido a nível nacional a determinadas pessoas e porque é muito mais barato pagar 500 euros a 3 pessoas do que 1500 a uma. Eu compreendo isso perfeitamente. Agora, não me lixem porque os portugueses no Luxemburgo têm restaurantes, trabalham nas obras, entregam comida, nunca tivemos medo de trabalhar e não começámos a ter medo de trabalhar. Agora, se expulsarmos massivamente os nossos jovens, adivinhe-se, vai faltar mão de obra, porque as pessoas mais velhas reformam-se, infelizmente vão falecer, é a lei da vida, e depois, obviamente que não temos mão de obra. E depois vocês dizem, como expulsámos os jovens, precisamos de mão de obra. E que tal não expulsarem os jovens e procurarem trazer os nossos emigrantes de volta? É que muitos deles, se calhar, e já me têm dito isso por e-mail e até por mensagens que tenho às vezes com alguns de vós no Instagram, que me dizem, eu se ganhasse menos 100 ou 200 euros, conseguisse ter uma casa e estabelecer-me com a minha família, eu voltava para Portugal. 100 ou 200 euros, as pessoas estariam dispostas a ganhar um bocadinho menos para viver no seu país. E portanto, se não houver nenhum esforço na direção de trazer estas pessoas de volta, objetivamente que elas não voltam. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.